estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidado, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidado, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidado, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim. Tudo é Jesus para mim. Graça e paz, meus irmãos. Romanos capítulo 8. O texto começa assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da morte e do pecado, da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. Nós vamos orar, depois vamos louvar a Deus com mais um hino de Natal e voltamos para o estudo da Palavra de Deus nesse dia. Pai amado e grandioso Deus, bendizemos ao Senhor, Pai, porque onde reinava a morte, hoje reina a vida. Onde reinava a guerra, hoje reina a paz. Te bendizemos, Senhor, porque tudo isto existe hoje. Porque Cristo Jesus por nós morreu e por nós ressuscitou. Te damos graças, Senhor, porque tudo acontece no auge do tempo e da história, quando o Verbo se encarna e aquele menino nasce e se torna a esperança visível de toda a humanidade, de todos aqueles que um dia o Senhor escolheu para estar contigo, Pai. Nós te bendizemos, porque esse foi o momento em que vimos a realização das tuas promessas dentro da história. E, Senhor, também houve um momento em que essas promessas se cumpriram em nossa vida. Te agradecemos por isso e pedimos a tua iluminação, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Oh, linda estrela, fulgor cintilante.
Por algumas vezes, eu ouvi uma determinada resposta com relação à segurança de estar salvo. Não foi uma única vez em que pessoas me responderam o seguinte: se Deus quiser, eu vou ser salvo no final. Essa não era uma expressão de segurança, de, se Deus quiser, não é como Deus quer, estando eu nas suas mãos, eu serei salvo, com certeza. Mas era uma questão de dúvida, era uma expressão de incerteza e de insegurança. Se Deus quiser, quem sabe a salvação aconteça. E também já houve momento em que disseram que nós, que temos por tradição olhar as Escrituras dentro da visão reformada, olhar para as Escrituras numa interpretação histórica, gramatical, dentro de todo o seu aspecto literário, e encontramos nela valores, dizemos que temos certeza e segurança da nossa salvação, pessoas nos chamarem de pretensiosos. Vocês são pretensiosos, vocês acham que são os únicos que estarão salvos. Absolutamente. Eu já ouvi isso, mas isso não procede dentro do pensamento que temos. Porque a nossa segurança não está numa falsa pretensão de perfeição, de santidade absoluta, ou de acharmos que somos melhores e por isso estaremos seguramente salvos um dia. Vamos falar um pouco sobre isto, olhando o capítulo 8 que Paulo escreve aos Romanos. Segurança, a salvação e o Espírito Santo. Nós temos segurança não porque temos qualquer pretensão em afirmar que nós conseguiremos viver a nossa vida de maneira perfeita, plena e absoluta diante de Deus, de maneira que no final a nossa vida de perfeição mereça a salvação, mereça de Deus receber de nós aquilo que era a nossa dívida contraída diante dele. Meus irmãos, existe de fato alguma forma de alguém ter certeza dessa salvação? Existe alguma maneira? Esse capítulo vai nos ajudar a entender a resposta que damos. Ajuda-nos a entender o que de fato é a nossa segurança e a responder essa pergunta. Meus irmãos, o capítulo 8 ele começa e termina com uma ideia muito semelhante. Ele começa aqui, nenhuma condenação. E ele termina dizendo, nem a morte, nem a vida. Ele começa com expressões parecidas, que tem um aspecto negativo, mas que refletem um ato positivo. Ele está envolvido na ideia de que dentro daquilo que Deus planejou, nada pode ser mudado e que ele vai executar cada uma das suas promessas, de tudo aquilo que ele planejou, nada vai se perder. E, meus irmãos, a garantia que há de que tudo se concretizará e em nossa vida a segurança de que todas as suas promessas elas vão chegar até o final, é a garantia, meus irmãos, que o Espírito Santo nos dá de que nenhuma situação e nenhuma circunstância pode nos separar do maior valor que há para cada um de nós, que é a profundidade do amor de Cristo na pessoa de Cristo Jesus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o ministério do Espírito Santo, vamos caminhar e concluir com a ideia, a certeza e a segurança de que nós estamos nas mãos de Deus definitivamente de uma vez por todas. O verso que eu li, do 1 até o 11, agora eu vou ler o restante dele, do 12 ao 17 e depois o 26 e 27, que diz o seguinte: assim, pois, meus irmãos, somos devedores não à carne,
como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Versos 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Amém. O capítulo 7, nós olhamos para ele e ele traz para nós um tom... todo o capítulo traz para nós um tom, de certo aspecto, de tristeza, um certo ar de desânimo, um certo ar de frustração. Mas de maneira muito interessante, ele termina com uma expressão de alegria. Ele termina da seguinte forma: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele termina com uma expressão de gratidão. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Eu dou graças a Deus, e ele dá graças a Deus porque, mesmo no meio de toda essa situação, há a manifestação da graça em sua vida. Paulo, ele não foi uma pessoa absolutamente perfeita. Ele foi alguém como nós. Ele pecou, ele errou em tantos e tantos momentos, mesmo sendo o grande escritor, o grande apóstolo, o grande homem que foi. E como qualquer pessoa, meus irmãos, depois que ele teve o seu encontro com Cristo lá no caminho de Damasco, a sua vida continuou como a nossa, uma luta constante contra o pecado. Ele pecou. Só que, meus irmãos, o peso das suas responsabilidades morais, o peso das suas decisões, dos seus atos culposos diante do que não agradava a Deus, não consumiu o seu coração, não tirou dele a paz. E isso aconteceu porque, olhamos aqui o capítulo 8, ele justifica o porquê. Meus irmãos, porque as suas convicções, elas estavam envolvidas dentro do que as Escrituras apresentam com relação à segurança que há na vida daquele que está em Cristo Jesus. E ele começa o capítulo 8 dizendo: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mesmo sendo uma pessoa ainda passível de pecar, ele, assim como cada um de nós, diante de Deus, já não recebemos mais, por causa de Cristo Jesus, a condenação que carregávamos anteriormente na nossa condição de descendentes de Adão. O Espírito Santo nos dá essa garantia. Ele dá-nos essa garantia de que nós não seremos condenados, meus irmãos. E desde o comecinho, quando pegamos lá o capítulo 1 e Paulo vem descrevendo a realidade da condição humana, nós atentamos para o fato de que não há nenhuma possibilidade de ninguém conseguir a salvação pelas suas próprias realizações.
Isto é impossível. Paulo vem deixando claro na sua argumentação esta realidade. Ele diz: não é possível que qualquer pessoa, pelas suas próprias ações, consiga cumprir todos os preceitos necessários para que a salvação seja conquistada. Irmãos, a nossa incapacidade de trilharmos com os nossos próprios pés e sozinhos o caminho da salvação se tornam claras aqui pelo apóstolo Paulo. Somos incapazes de estarmos trilhando sozinhos o caminho da salvação. É impossível o homem. No entanto, depois de salvos, nós temos um caminho a trilhar. Se nós não conseguimos sozinhos trilhar o caminho da salvação, entrar nele, meus irmãos, nós vamos ver que com a ação do Espírito, nós caminhamos dentro dele e nós caminhamos também agora em direção àquilo que é muito precioso, rico em nossa vida, que é o caminho da santificação. É uma obrigação para cada um dos filhos de Deus. Todos aqueles que estão em Cristo, meus irmãos, não andam segundo a carne. Olha o verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aquele que está sem Cristo, ele não tem outra coisa para cogitar senão as coisas que envolvem a sua vida na distância de Deus. Mas os que estão em Cristo, eles pensam, argumentam, eles vivem a realidade da nova vida que está em Cristo. Então, seu pensamento ele está voltado para essa verdade. Não há cristão que seja cristão por convencimento intelectual. Não há cristão que tenha se tornado cristão por simplesmente simpatizar ou estudar profundamente todas as Escrituras e conhecer organizada e coerentemente toda a sua verdade. Irmãos, nunca foi um exercício espiritual, um exercício teológico ou um exercício intelectual. Isto nunca caracterizou verdadeiramente alguém que está em Cristo Jesus. Pode alguém ser religioso. Pode alguém ter profundo conhecimento do que a Bíblia apresenta. Mas nada disso fazer sentido ao seu coração. Porque as coisas do Espírito, segundo Paulo, são discernidas espiritualmente ou pela ação do próprio Espírito. Aquele que é crente de verdade é aquele que sabe colocar a sua confiança na pessoa de Cristo Jesus para a sua salvação. Esse é aquele que não confia em si mesmo. Pensando no ministério do Espírito Santo, nós vamos ver que nele existe libertação, habitação e santificação. Mas, nunca houve problema com a lei. A lei nunca foi o problema. O problema sempre esteve conosco ou com aqueles que tentaram cumprir perfeitamente a lei e, evidentemente, claramente, não conseguiram cumpri-la. Irmãos, por quê? Porque toda a humanidade está e até a volta de Cristo estará adoecida por causa do pecado. Romanos 8,3 diz: porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. É impossível cumprir perfeitamente a lei. Por isso Jesus foi enviado, por isso Jesus foi mandado até nós, para que, como pessoa, ele satisfizesse todos os preceitos da lei de Deus e tornasse a redenção possível a nós.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, é o que Paulo diz. Porque quem está na carne está tentando viver segundo si mesmo, segundo os seus próprios valores. Anda segundo o seu pensamento e tenta satisfazer a Deus segundo aquilo que ele entende ser a sua bondade. E jamais, meus irmãos, conseguirá cumprir perfeitamente todos os preceitos desta santa lei. Assim, meus irmãos, como Paulo afirmou, Deus resolveu a questão enviando a Cristo para cumprir perfeitamente esse papel. E assim, cumprindo os preceitos de Deus, segundo estabelecido pelo Senhor, ele redimir aqueles que são o povo do Deus Altíssimo, por ele eleito e por ele escolhido. Fomos absolvidos, meus irmãos. Acabou, não há mais condenação, é o que as Escrituras dizem. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estamos livres do peso do pecado, do peso da condenação, apesar de pecarmos, mas sabemos que quando confessamos os nossos pecados, recebemos da parte de Deus também o seu perdão. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Afinal de contas, quem nos justifica é o próprio Senhor. Isso só foi possível porque recebemos de Cristo o resgate que era tão necessário. Então, é importante que nós saibamos que não há nenhum mérito em nós. Todo mérito é da pessoa de Cristo Jesus. Não somente isso. A escolha, meus irmãos, é dele. Foi ele quem nos escolheu, nós não o escolhemos. Vejam João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Tudo o que nós temos hoje dentro do nosso relacionamento com Deus, nossa vontade para com Deus, interesse para com o Senhor, meus irmãos, o prazer pelas coisas de Deus, somente são possíveis porque o Espírito Santo habita em cada um de nós. Só por isso. É o que nos diz os versos 9, 10 e 11 de Romanos capítulo 8. Vocês não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Quem não é abençoado com a habitação do Espírito Santo não é cristão. É o que Paulo diz nesses versos. Quem não tem o Espírito não é de Cristo. Então, aquela ideia do batismo com o Espírito Santo, ou alguém receber o Espírito Santo posteriormente, eu já enfrentei situações de pessoas me argumentando comigo, questionando sobre isso, e dizendo que alguém pode receber a Cristo, ele aceita a Cristo, e depois ele busca a segunda bênção. Ele busca o batismo com o Espírito quando o Espírito passa a habitar dentro dele. E quando o Espírito passa a habitar, ele vem revestido e renovado de dons, os carismas, né? E desta forma ele se torna uma pessoa que vai manifestar dons sobrenaturais. Irmãos, as Escrituras dizem que se alguém não tem Cristo, não é dele. Então, não existe a possibilidade de alguém receber a Cristo sem que o Espírito Santo passe a habitar na vida da pessoa exatamente e imediatamente, né? Naquele momento. Aliás, né? Já aconteceu antes daquele momento. Porque o Espírito Santo é o que gera vida, ele regenera, é o que leva ao novo nascimento. É o que conduz a vida do homem, do ser humano, em direção ao Senhor no caminho da fé. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, esse tal não é dele. Então, todos aqueles que estão
que são habitados pelo Espírito Santo desenvolvem a santificação. É uma luta constante contra o pecado. Paulo ele vai chamar isso de vivificação do corpo mortal. O corpo mortal não é o corpo que está na sepultura sem vida, mas é aquele corpo espiritualmente morto, que vai passar agora a ter uma nova situação de vida. E o Espírito Santo não é apenas aquele que liberta, que habita, mas aquele que guia, que testemunha e que glorifica. Depois do novo nascimento, nós começamos a nossa jornada cristã. Fomos regenerados, ou seja, a vida foi implantada em nós, fomos chamados a essa vida, ela se manifesta agora, e a partir daí nós começamos então a nossa caminhada, começamos a trilhar o caminho da nova vida. O que nós temos de excepcional nisso tudo é que quem nos guia nessa jornada não é outro senão o próprio Deus. O Espírito Santo, que é Deus, a terceira pessoa da divindade, e que é Deus em mesma substância e essência, diferindo apenas em pessoa, porque é a terceira pessoa, mas que junto com o Filho e junto com o Pai formam um único Deus e são um só Deus. O mistério da divindade para nós não são três deuses, não é um Deus com três cabeças ou qualquer outra expressão que surja por aí, é um único Deus que pessoalmente se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é aquele que vai nos guiar dentro da nova jornada. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Podemos dizer que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Todos os que são filhos de Deus são guiados por Ele. Não externamente apenas, mas lá dentro. Irmãos, Deus, Ele é o Criador de tudo. Isso é inegável. Só que Ele não é, como Criador, o Pai de todos os seres humanos. Essa visão universalista, de que Deus é Pai de todos, ela não é sustentada dentro das Escrituras. É comum nós ouvirmos que Deus é Pai, e como Pai Ele não vai deixar que nenhum dos seus filhos pereça. E que no final da história, todos nós somos filhos de Deus. Todas as pessoas, indistintamente, criadas por Deus, são filhos dele. Bem, todos nós somos criados, somos criaturas. Mas as Escrituras nos afirmam que filhos são somente aqueles que Deus adotou para consigo e os tornou filhos. São somente aqueles que o Espírito Santo fez habitação, aqueles que estão em Cristo Jesus. João 1, 12 e 13 diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses são aqueles que tiveram seus pecados perdoados. Esses são os verdadeiros, autênticos e únicos filhos de Deus. Antes, meus irmãos, nós não éramos família da aliança. Não éramos descendência espiritual de Abraão. Nós somos conduzidos à presença de Deus. E desta forma, humildemente podemos chegar a Ele, orar a Ele e chamá-lo de nosso Pai. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba, Pai. Porque fomos adotados hoje em Cristo, temos a liberdade de chamar Deus de Pai. Meus irmãos, a certeza da adoção nos é dada pelo Espírito Santo. Não é nenhum ato de arrogância pessoal.
Não é nenhuma situação em que eu diga, agora eu me coloquei diante de Deus e me adotei, e adotei a Deus como meu pai e me tornei filho. O Espírito Santo, ele confirma essas verdades em nossos corações. O termo usado por Paulo é testifica. O mesmo Espírito, o próprio Espírito testifica ou testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós somos adotados, meus irmãos. E aí, quando nós somos adotados, nós recebemos também herança lá do céu. Mas também herança, meus irmãos, que envolve uma relação no nosso presente. E segundo o autor do periódico que nós estamos estudando da Casa Editora, ele divide em duas partes. Primeira, nós herdamos o compartilhar dos sofrimentos de Cristo aqui. É uma herança. Então nós não devemos, meus irmãos, ficar assustados com a oposição que o mundo faz à Igreja de Cristo. Não devemos nos assustar com isso. E a segunda é que aqueles que sofrem hoje por Cristo e com Cristo, eles serão glorificados. Então, nós sofremos aqui e nós seremos glorificados. E assim nós observamos que o presente da nossa vida nos faz caminhar em direção também ao nosso amanhã. Os versos 18 a 27 vão nos falar a esse respeito. Paulo, ele não se comporta como alguém que não vê nada além daquilo que acontece no seu presente. Nada. Ele olha à frente. É a realidade espiritual, meus irmãos, que vai determinar aquilo que nós fazemos, aquilo que somos. E não, meus irmãos, aquilo que simplesmente temos aqui como sofrimento ou ausência dele. Então, por causa do nosso pecado, esse pecado herdado lá de Adão, não é? o nosso primeiro pai, todos nós nos tornamos escravos do sofrimento, escravos da morte, escravos, meus irmãos, da ação de Satanás. Todos. E até mesmo a própria criação de Deus, ela está gemendo, aguardando o momento em que Cristo vai voltar e a redenção se consumará definitivamente. Veja, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A maldição está aqui no verso de número 17 de Gênesis 3. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Vejam, Deus amaldiçoa a terra por causa do homem e ela geme angustiada esperando o dia da redenção. Irmãos, por maior que seja o nosso sofrimento aqui, ele não será eterno. Bem, pelo menos ele não será eterno para aqueles que receberam a Cristo com o seu Senhor, receberam a nova vida em Cristo Jesus. Uma coisa que é muito importante nós ressaltarmos é que não há um paralelo entre a quantidade de sofrimento que temos aqui e a quantidade de glória que receberemos no futuro. Por exemplo, pensarmos aqui, se nós sofremos X aqui, nós receberemos X de glória lá. Se recebemos aqui Y de sofrimento, receberemos Y de glória lá. Não há nenhuma promessa, meus irmãos, de prazer, satisfação, refrigério, qualquer coisa assim, pelo que nós estamos passando ou enfrentando aqui. O que nós sabemos é que algo maravilhoso estará lá e que não há comparação
meus irmãos, que vai além do que podemos até mesmo imaginar comparativamente. Romanos 8,18, ele nos diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não dá. É incomparável. Não tem comparação, meus irmãos. O que há reservado lá não é poeira do sofrimento que nós sentimos aqui em termos de comparação. Não tem como comparar o presente com a glória do amanhã. Aqui, meus irmãos, o mundo que Deus criou geme. E as Escrituras nos dizem que ele está gemendo profundamente. Vamos imaginar e comparativamente pensar, não? Ele geme como uma mulher a dar à luz. E ele faz isso aguardando o quê? A glória, meus irmãos, que virá. Isso é o que se aguarda. Também o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Se temos o Espírito dentro de nós trabalhando, nós temos fora de nós também o próprio Filho, que é o nosso Redentor, trabalhando em nosso favor. Ele é o mediador da nova aliança, mas é também o nosso intercessor diante do Pai. Quem, afinal de contas, poderá nos condenar? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é que vai nos condenar, meus irmãos? Se Cristo está lá diante do Pai intercedendo por nós a todo tempo? 1 João nos diz o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O capítulo 8, ele vai caminhando para o seu final, mostrando, meus irmãos, a profundidade, a segurança que há na grandiosidade inabalável do amor que Deus tem para com a vida de cada um de nós. Esse texto do verso 28 ao 39 é bem conhecido de cada um de nós. Primeiro, não há espaço nenhum para dúvida. Nós sabemos que todas as coisas estão sob o governo de Deus. Paulo começa assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu santo propósito. Tudo, meus irmãos, o que nos traz sofrimento aqui, tudo, até mesmo aqueles fatos realmente maus, tudo, Deus trabalha para que seja revertido para o nosso bem. Nós vemos de maneira muito evidente esse fato na vida de José, o famoso José do Egito. Jovem, recebe de Deus a revelação. Por causa da revelação de Deus, ele sente por parte dos seus irmãos o ciúme deles. E eles então dão um jeito de acabar com a vida de José e só não conseguiram porque Rúben, o filho mais velho, interveio. Irmãos, ali existe toda uma relação de propósito, mas olhando dentro dos registros das Escrituras. Por fim, ele acaba sendo vendido para mercadores que estavam indo para o Egito. Ele é vendido para Potifar, o servo de Faraó. Na casa de Potifar, ele é injuriado com mentiras quando a esposa de Potifar tenta se deitar com ele. Ele foge, ele vai para a prisão. Por um tempo esquecido na prisão. E depois disso, nós observamos, meus irmãos, muita coisa acontecendo na vida de José. Muita coisa se sucedendo. E todos esses atos de sucessão que aconteceram foram simplesmente ações de Deus transformando o mal em bem em sua vida. Irmãos,
José, ele reconhece isto com as palavras que vemos registradas no verso 20 do capítulo 50 de Gênesis. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele se torna o segundo abaixo de Faraó. É o primeiro abaixo de Faraó, o segundo no Egito. E, meus irmãos, Deus o coloca lá e transforma o mal em bem em sua vida. Ele acreditava que toda aquela situação teve a mão de Deus sobre ela em todos os instantes. Deus agiu para o bem. E nós não podemos fugir de uma realidade, meus irmãos. Quando nós olhamos para essa palavra predestinação, nós às vezes tomamos de uma maneira muito equivocada o sentido dela. Deus predestinou José para, Deus predestinou para casamento, para isso, para aquilo. Bem, as escrituras não falam em predestinação nesses termos. Absolutamente. Não é esta relação que é tomada. Quando nós olhamos as escrituras e vemos esse termo, nós vemos que ela tem um ponto bem específico para tratar. Irmãos, predestinação é um termo bíblico, ela não é uma invenção, ele não é uma invenção de teólogos, sejam eles de um tempo ou de outro, reformados ou não. Não foi Agostinho, Calvino ou qualquer um outro que inventou esse termo. Ele está dentro da Bíblia, meus irmãos, e fala sobre o final da nossa vida dentro da relação salvadora. E Paulo faz questão de explicar esse assunto e nós não podemos ignorar. Vejam, naquela frase longa dele, naquele parágrafo enorme de Efésios 1, ele escreve o seguinte: Deus nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade. E nesse mesmo capítulo diz que nós somos escolhidos em Cristo Jesus. Fomos escolhidos nele para a adoção de filhos, nós somos escolhidos para um propósito final, fomos escolhidos para sermos a semelhança do seu Filho. Nós somos escolhidos e predestinados. E predestinados, destino significa que o destino final ele já está definido. Está definido. Ele é claramente apresentado. Dois aspectos que estão dentro do estudo do ensino da doutrina da salvação nos ajudam a compreender o sentido desta relação sobre o destino final de homens e mulheres. Vamos olhar o verso 28 e 29. Diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primeiro é o que nós chamamos de vocação ou chamado eficaz. O chamado eficaz, ele traz consigo o valor de que quando Deus chama alguém, essa pessoa vai se sentir chamada e ela será de fato chamada. Não é um chamado vazio, por isso é eficaz. Não é um chamado solto no ar e pegue quem quer. É um chamado objetivo. É um chamado direto. É um chamado que acontece orientado ao coração da pessoa. Significa que quando Deus, então, ele é eficaz, porque quando Deus propõe chamar, o chamado acontece. O chamado é executado, ele é realizado. Por isso ele é eficaz, ele é eficiente. Não é um chamado que acontece de forma geral, fica perdido por aí, alguém, um determinado momento, cata ou não cata e ele fica voando.
né? Então, é um chamado objetivo e ele se torna eficaz porque ele cumpre o propósito designado por Deus. O chamado de Deus, seja qual for, nunca pode ser frustrado. E por que não? Por causa da soberania do Senhor. Um outro aspecto diz respeito à graça irresistível. Meus irmãos, o coração humano é um coração que resiste a Deus. É um coração resistente ao Senhor. E essa resistência precisa ser quebrada. E o que quebra essa resistência é a manifestação da graça de Deus, que faz com que, então, o coração não consiga resistir a ela. Por isso a graça é irresistível. Significa a graça irresistível que a graça de Deus triunfa sobre nossa resistência e faz com que todo o plano de Deus aconteça. Ele vai triunfar sobre a resistência humana. Então, quando falamos sobre os chamados ou os eleitos, aqueles que são chamados ou os eleitos, estamos nos referindo aqui àqueles que foram convocados por Deus, não apenas exteriormente ou interiormente, né? Olhando primeiro a expressão do Espírito Santo, mas exteriormente, quando a palavra ela é anunciada. Não é apenas o ato da regeneração e correção, mas é o ato também de ser chamado à vida. Se nós somos crentes hoje, meus irmãos, não é porque algum dia, num culto especial ou num momento de apelo, nós dizemos sim, não é? Dentro da liberdade que nós temos. Isso é uma ilusão enorme. Essa liberdade ela é ilusória porque ela não existe. Porque todos aqueles que não estão em Cristo são escravos do pecado. O que foi que houve então, meus irmãos? Simplesmente, Deus nos transformou e nos tornou seus filhos. O seu chamado foi eficaz em nossas vidas e foi irresistível dentro do nosso coração. E a partir daí, nós vemos que Deus estabeleceu uma direção para a nossa própria vida. Essa direção que nos é conhecida agora, ela foi ordenada por Deus antes mesmo de tudo ter sido criado. Também os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Como que nós vamos responder a isso então, meus irmãos? Essa tão grande salvação. O que nós vamos dizer, tendo em vista que tudo é graça de Deus em nossa vida. Tudo é graça de Deus na vida do povo. O povo dele. Meus irmãos, diante de tudo isso, o que nós vamos dizer? Se Deus é por nós, afinal de contas, quem será contra nós? Lembre-se bem, a Bíblia não afirma nunca que a Igreja de Cristo não vai enfrentar oposição. Ela vai enfrentar oposição, sim, mas afirma também que em nenhum momento, a glória de Deus manifesta em Cristo, ela vai deixar de existir. Essa bênção que Deus reservou para os seus filhos por todo o tempo, até a eternidade. Seguramente, meus irmãos, uma das grandes artimanhas de Satanás na nossa vida vai além da tentação, mas é de nos acusar, e nos acusar de pecado, nos acusar de uma vida de infidelidade, de nos acusar de não sermos fiéis a Deus. Ele faz isso para tentar tirar de nós a paz, a alegria, a segurança, todas essas coisas. Ele coloca diante do Pai o que nós somos, essa nossa imperfeição. Mas vamos nos lembrar, meus irmãos, que por causa da obra redentora de Cristo, e sabemos que fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, nós não precisamos em momento nenhum temer essas investidas atravessadas de Satanás, suas mentiras, suas ações intimidatórias.
Não precisamos, meus irmãos. Não precisamos. Nós estamos seguros em Cristo Jesus. Afinal de contas, quem vai intentar a acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Porque não é outro aquele que declara justo o pecador. É Deus mesmo quem emite esta declaração de justificação. A vitória já está nos assegurada. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, meus irmãos, nós somos salvos e nós estamos seguros debaixo do amor e da justiça de Deus em Cristo Jesus. E sabem o que mais? O Espírito Santo é aquele que nos dá essa garantia e nos dá essa certeza. O Espírito que habita em nós. Afinal de contas, se hoje estamos em Cristo, é porque Ele nos regenerou. Ele se tornou o grande portador do chamado eficaz em nossa vida. E é Ele quem tem garantido a nossa caminhada, porque estamos selados nele para o dia da redenção. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso em Cristo continue a renovar-se sobre cada um de nós. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Amém. Pai nosso, Vamos orar para encerrar. Senhor amado, grandioso e eterno Deus, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é o autor da salvação. O Senhor é aquele que nos justifica e aquele que garante que nós nunca perderemos essa condição diante do Senhor, Pai. Obrigado. O Senhor é o nosso justificador. É também, Senhor, o nosso consolador, aquele que nos dá a condição para continuarmos a caminhada da nossa vida. Abençoe os nossos familiares, Senhor. Guarde a cada um. Fortaleça os nossos lares e nos renove, ó Deus, diante da preciosa graça do Senhor,
em Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida e com o seu lar, hoje e por todos os dias, até a volta certa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus os renove a cada um, meus irmãos. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11. Deus é conhecido como pastor de Israel. Aqui Jesus fala de si mesmo como bom pastor. Há no Novo Testamento 3 afirmações eloquentes sobre Jesus como pastor. A primeira delas é o texto citado. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Esse é o retrato do Salmo 22. Ele veio para dar a sua vida em resgate do seu povo. Ele morreu pelos nossos pecados para que pudéssemos receber a vida eterna. A segunda afirmação é que Jesus é o grande pastor das ovelhas. Ele é o grande pastor que vive para as ovelhas. Este é o retrato do Salmo 23. Jesus oferece às suas ovelhas plena provisão para a vida, livramento de todo medo na morte e companhia segura para a eternidade. Sendo Ele nosso pastor, nada nos falta. Ele mesmo é nossa provisão e nosso provedor. A terceira afirmação é que Jesus é o supremo pastor, que voltará para galardoar suas ovelhas. Este é o retrato do Salmo 24, que trata de sua ascensão, governo e gloriosa volta. Jesus é o bom, o grande e o supremo pastor. Ele morreu, vive e voltará para as ovelhas. Tendo como nosso pastor, não precisamos ter medo, porque temos todas as nossas necessidades supridas na vida, todos os nossos temores removidos na morte e todos os nossos desejos satisfeitos na eternidade.